Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal aqui na página da Vejinha. Toda terça-feira a gente abre esse espaço aqui para conversar um pouquinho sobre os planos de retomada da economia na cidade do Rio. Sejam bem-vindos, Fernando, Laura, Maria, Ana, Holanda. Hoje a gente vai conversar com a Cici, que é diretora de marketing e vendas da Granato. Ela já está aqui. Olá, Badi, seja bem-vinda. Vou chamá-la enquanto... Mário, seja bem-vindo. Arlen, André, fiquem à vontade. Olá, Muito boa noite. tudo bom? Tudo bem? Como está de pandemia? Tudo bem, assim, a gente vai se adaptando aos poucos, né? Mas acho que esse já virou o nosso, O novo nosso... normal, né? Exatamente. É o que a Hoje, gente mais fala agora, né, Cici? exatamente. Hoje foi dia de ir à fábrica, tenho ido 2 vezes por semana, então essa tem sido a rotina. Entendi. Sim, se a gente começou aqui, logo no início da pandemia, né, desculpa, logo no início do momento de flexibilização, a conversar com vários empresários do setor, justamente para saber como é que as empresas estão enxergando esse momento e saber um pouquinho também das peculiaridades do Rio, né? O que a gente vai enfrentar economicamente falando, né? Então, eu queria começar te perguntando como é que foi esse momento da pandemia para a Granato, né? Vocês vinham de um momento que era um momento de festa, né? A Granato tinha acabado de completar 150 anos, com uma grande exposição aberta no Museu Histórico Nacional, e, né, do nada tudo fecha. Como é que vocês lidaram com esse momento? É um momento de muita adaptação. Acho que a nossa maior preocupação inicial era o bem-estar dos nossos colaboradores. A gente, por ter loja, a gente tem muita gente que está em contato direto, né, com o público e em contato com a Sim, doença. Então, a primeira preocupação foi realmente a de fechar as lojas e depois de organizar o home office e ver como a gente funcionaria dali, porque assim, para nossa sorte, entre aspas, a gente diz que é uma sorte. O nosso produto é um produto essencial, então sim. isso acabou virando uma outra preocupação, porque a responsabilidade de você conseguir fornecer o sabonete para quem está precisando, e também a adaptação em termos de maquinário, dia a dia. O meu pai, por exemplo, que é presidente da empresa, ele é de grupo de risco, né? Que ele já tem uma idade maior de 60 anos. Então também teve essa adaptação dele ficar em casa e de eu estar indo 2 vezes por semana para a fábrica que continua funcionando, né? Então a gente teve todo esse cuidado. E acho que em termos de Rio de Janeiro, acho que uma das nossas maiores preocupações é que a gente tem muito orgulho de ser uma empresa carioca. E então toda assistência que a gente pôde dar, não que outras cidades, outros estados não sejam importantes, mas eu acho que, historicamente, ao longo dos anos, o Rio perdeu muitas empresas, né? Então, Sim. a gente fez questão de apoiar instituições e comunidades locais, doando produtos, por exemplo, que seriam destinados a hotéis que estão fechados. E então a gente teve essa preocupação de focar no Rio, porque eu acho que, né, se cada um fizer local, eu acho que o efeito é muito maior. Então, essa foi uma das nossas maiores preocupações iniciais. Sim, eu vi que vocês participaram de muitas campanhas de doação, né? Teve uma grande com a Unicef. Qual a importância também das empresas darem a mão nesse momento para essas instituições? Foi um momento muito delicado para muita gente, né? Como é que vocês veem essa participação da Granato nessas campanhas de doação, de ajuda? Eu acho que é muito importante, ainda mais agora. Eu acho que as empresas têm que dar o exemplo, né? Eu acho que se a gente der o exemplo, eu acho que acaba inspirando as pessoas a fazer o mesmo. A Granato já é uma empresa que faz muita coisa historicamente, mas a gente não divulga isso como uma forma de marketing. A gente até tem feito um pouco mais agora, pelo fato, como eu falei, para inspirar as pessoas a fazerem o mesmo.
Mas a gente teve muito apoio, tanto online, e de pessoas que agora também com a volta das lojas mencionam isso como um fator especial de orgulho, né? Eu acho que tanto para os consumidores, como também eu acho que para as pessoas que estão na fábrica trabalhando, né? E que não estão podendo ficar em casa, eu acho que acaba ficando uma coisa inspiracional. E foi muito bacana porque a gente, quando a pandemia começou, a gente começou dando frete grátis no site, porque né, as lojas estavam fechadas e aí a gente teve um boom. E quando foi abril, a gente falou assim, poxa, mas o frete grátis, e se a gente mudar para 10% da venda do site virar uma doação? E aí, internamente, a gente falou, poxa, mas será que as pessoas né, vão preferir o frete grátis ou isso? E foi muito bacana, porque acabou que a gente vendeu recordes no site, o site cresceu 1000%, e a gente conseguiu, através da ONG União Rio, doar R$ 200 mil, que foram arrecadados com a ajuda de todos os consumidores que compraram em abril no site. Então, eu acho que isso mostra como o consumidor, de fato, está preocupado com isso. E eu acho que saindo disso tudo, eu acho que talvez essas marcas talvez fiquem na lembrança das pessoas, né? Eu acho que as pessoas estão vendo a importância disso. Então, a gente espera que isso sirva de inspiração. Entendi. E como é que vocês lidaram? Você acabou de falar, por exemplo, do crescimento do e-commerce, né? Foi uma realidade para muitas empresas, né, que não tinham um canal de venda. Implantar o e-commerce. Vocês já tinham um e-commerce preparado para o volume que veio durante a pandemia? Como é que foi essa adaptação para vocês? A gente tem a gente vem ao longo dos anos, o site vem crescendo bastante. Até ele era a gente tratava ele como uma loja e ele ficava entre os primeiros duas, três lojas. E há umas 2 Black Fridays ele vinha realmente no mês de novembro dando uma disparada. E para nossa sorte, em novembro do ano passado, a gente tinha reformulado o site inteiro para poder suportar o volume da Black Friday de 2019. No final do ano passado, sim. Então, é o que a gente fala. Para nossa sorte, claro que é um trabalho todo que foi feito internamente, mas a gente tinha se preparado para Black Friday, que virou o volume que a gente vem vendendo nesses últimos meses. Então, a gente teve essa sorte. Eu acho que também é legal falar que eu acho que é uma forma de venda que veio para ficar, né? A gente está apostando muito olhando para frente no site, porque é uma experiência diferente, mas as pessoas estão vendo a praticidade, né? A gente viu que atraiu muita gente que antes não era consumidor do nosso site e que agora virou consumidor desse meio, né, de venda. Tem umas 3 semanas a gente entrevistou aqui o Rodrigo Queiroz, que ele é CEO da Oi. E ele falou que a pandemia, ela fez com que passasse, assim, 10 anos avançasse, né? A gente, num período de 3 meses, talvez, a gente teve uma mudança de comportamento aí do digital, né? Das pessoas se adaptarem ao digital, as pessoas que nunca tinham feito compra online, compra de mercado, né? Só uma coisa ou outra, e que realmente virou uma realidade, né? Então, assim, é um processo de adaptação também para todas as empresas, né? Que ninguém esperava esse momento, né? Assim, do nada. Porque, por exemplo, o que a gente vende lá na loja não necessariamente é o que a gente vende no site. E aí o que a gente tinha como meta é você acaba adaptando e, ao mesmo tempo, também o Brasil é um país gigante. Então, as pessoas compram agora no online, elas querem receber no dia seguinte, né? E se para a gente cresceu 1000%, imagina para os Correios como não foi esse volume. Então, a demora ainda está sendo muito grande. Então, a gente acabou até adaptando um passo 2 que a gente praticamente lançou umas 2 semanas, que agora é uma venda expressa, onde a gente tinha já o coleta em loja, né? Que é quando você compra no site e coleta na loja mais próxima, que é para agilizar essa entrega. E agora a gente tem o Expresso, que é como se fosse essa retirada em loja, mas a Log, que é a nossa parceira nessa entrega na casa do cliente, às vezes até no mesmo dia. Então, a gente viu que até nesse sentido, só ter o site às vezes não é o suficiente, porque
as pessoas querem o produto agora, né? Né? Que é como se fosse sair e comprar, né? Quer ter na mão direto, né? Exatamente, exatamente. É, mas Então, provavelmente a entrega vai ser um diferencial para as empresas agora também, sim. né? Investir nisso numa entrega, né, que chegue no prazo, que chegue direito, né, sem problema, né? Que E é eu um acho que essa problema ainda adaptação à grande. nova realidade que a gente estava falando antes, porque Sim, é você conseguir essa agilidade, porque uma coisa é falar, ah, não, a gente não tem, mas outra é falar, não, vamos tentar fazer que a gente precisa vender, a gente precisa gerar emprego, né? A gente precisa continuar traçando o nosso caminho. entendi. Sim, e como é que ficou a exposição, né? Vocês abriram uma exposição enorme lá no Museu Histórico Nacional. Como é que a exposição, quais são as perspectivas para a exposição? Como você falou, esse ano a gente comemora 150 anos, então é um ano muito especial para a gente e a gente teve a honra de poder exibir pela primeira vez o nosso acervo no Museu Histórico Nacional. Para quem não sabe, a gente tem duas historiadoras que até um projeto que foi iniciado pela minha mãe em 1994, que foi quando meu pai comprou a empresa. E é um projeto onde uma coisa que foi muito legal foi que a família Granado, quando vendeu a empresa, deixou esse acervo que para a gente serve de inspiração. Então, elas catalogaram tudo, restauraram e digitalizaram, que é o mais importante. Então, quando a gente estava pensando no que fazer para os 150 anos, surgiu a ideia do livro, que também para esse ano foi uma grande felicidade nossa poder lançar com a editora Açuli. Então, o livro está em francês, quer dizer, francês não, desculpa, em inglês e português. Português. Mas a gente, como tinha feito o livro e o acervo, a gente teve a vontade de fazer essa exposição. Então, ela começou em janeiro, ficaria até maio, mas eles já informaram a gente que eles querem continuar com a exposição quando os museus reabrirem, que acredito que seja agora em agosto. A gente tem planos dessa exposição viajar, mas outra adaptação nossa, há mais ou menos um mês, nós lançamos essa exposição virtual. Então, se você acessar o site www.granado150anos.com.br, tem toda a exposição em 3D, tem uma visita guiada, tem até uma loja virtual com os produtos da exposição. Então, é bem legal. E ela é dividida em 5 fases, que uma é a chegada do fundador ao Rio de Janeiro, que ele era um imigrante português. Depois a gente tem a parte que fala sobre as embalagens, a evolução. Depois tem a gráfica, que a Granado tinha uma gráfica interna, então todos os anúncios, a gente tinha vários gibis, almanaques. A gente tem também a parte que fala da produção, então tem fotos antigas e vídeos mais atuais sobre da fábrica. E no fim, uma parte com as artes, que as pessoas gostam tanto, as mais atuais, mas uma coisa meio iluminada, meio 3D, e depois as lojas, claro. Então, são essas 5 fases. Sim, você falou um pouquinho das embalagens, né, lá de trás e agora, e é uma coisa que é muito marcante no produto da Granato, né, que é muito marca de vocês. Como é que se dá esse processo hoje em dia de criação, né, de identidade? Eu acho que isso acabou virando uma das nossas marcas registradas, né? Sim. É bem bacana que esse projeto começou há mais ou menos uns 15, 16 anos, que até casou um pouco com a época quando eu entrei na Granado. Antes de eu trabalhar na Granada, eu morei fora e durante as férias, às vezes eu ia para exposições, eventos e pediam para eu ajudar, para eu falar inglês e tal, representar a Granada. E eu lembro que eu contava a história da botica mais antiga do Brasil, mas as embalagens não refletiam essa tradição e essa história, né? Porque nós brasileiros, especialmente cariocas, conhecemos, mas para Sim. quem é de fora, não. E aí, quando eu vim para cá, uma das coisas que a gente começou foi o redesign das embalagens, porque a gente tem vários concorrentes multinacionais com verbas grandes e a gente dizia, nossa, como é que a gente vai concorrer contra eles? E a forma, entre aspas, mais barata de contar essa história é através ali do ponto de venda na embalagem. Então,
como a gente tinha esse acervo tão rico, a gente trabalhou com um designer, ele é francês, mas mora nos Estados Unidos, chama Jérôme Berrat, e ele ajudou a gente a olhar o acervo e falou, olha, o que a gente tem de diferencial é essa tradição, vamos nos inspirar por isso. E o acervo, desde então, virou inspiracional para tudo que a gente faz. E é engraçado que também tudo que nós criamos vai para o acervo. Então já tem coisas assim. Outro dia eu estava brincando com a equipe de desenvolvimento que eles estavam se inspirando num produto que a gente tinha feito em 2005, quando eu já estava na empresa. De agora, né? Já estou virando vintage. Mas é bem legal, porque como a gente também tem as lojas servem muito também de teste. A gente lança nas lojas e depois ela vai para o atacado. Então, esse processo das embalagens é muito bacana. E a gente criou, antes as embalagens tinham logomarcas de várias formas, e agora a gente uniu tudo, mas sempre inspirado nesse acervo. E esse mesmo raciocínio serve para as lojas também? Porque, assim, vocês né, a Granata ela passou por uma mudança recente, né, de abrir muitos pontos. Se eu não me engano, hoje são 80 pontos, certo? Isso, ou estou falando besteira? Né? 70 no Brasil, né, só da Granado, 5 da Febo, 3 em Paris e mais 2 pontos em Portugal. Né? E virou uma... Em Portugal são pop-ups, na verdade. Tá. É que durante a pandemia a gente já abriu 2 lojas. Mais 2. Que bom, que bom. Na verdade, elas já estavam em obra e aí agora a gente acabou, com a reabertura, a gente inaugurou, que são 2 em São Paulo. Mas as lojas viraram também uma marca de vocês, né? Da loja física, né? Que não era uma tradição tão grande de terem tantas. Isso também foi uma mudança? Foi um pouco de uma parte desse processo de rejuvenescimento da marca, de reposicionamento. Quando a gente estudou o que a marca tinha de diferencial, dois pontos eram muito importantes, né? A farmácia da 1º de Março, que foi onde a empresa foi fundada, e a loja da Tijuca, né? Que é um marco lá na Praça Sans Penha. Que foi a primeira drogaria 24 horas no Brasil, onde as pessoas iam tomar injeção, e o prédio em si é tombado, tanto por dentro quanto por fora. E quando a gente pensou em como a gente apresentaria essa nova identidade, a gente logo pensou em recriar como a farmácia era. A gente ainda tinha os móveis originais e até hoje a gente trabalha até com a mesma empresa de arquitetura, os mesmos arquitetos, que é o Jorge Nascimento e a Adriana Sagesi. E a ideia era realmente recriar uma boutique e contar a nossa história. Porque numa farmácia, no supermercado, a gente não tem esse tempo. E quando o consumidor ele entra numa loja, ele tá mais curioso, tá com tempo, às vezes está procurando um presente. E foi assim que começou. Começou como uma ideia de uma ferramenta de marketing. Então, a primeira foi a do centro, na 1º de Março. E depois a gente foi abrindo outros pontos, que foi a Dias Ferreira. E hoje, né, um dos lugares onde a gente ainda mais tem loja é no Rio e São Paulo, né? Óbvio, por ser uma das principais cidades do país. Mas virou essa coisa assim, uma ferramenta de marketing, e hoje 25% das nossas vendas vem das lojas. Tá, mas Cici, a que você atribui esse crescimento das lojas? Porque assim, são muitos pontos físicos, né? A gente está justamente falando dessa coisa do online crescendo, mas vocês estão muito presentes também no ambiente físico, né? E isso é recente. E não é, porque assim, se você pensar, a Granado ela foi fundada como uma drogaria, uma farmácia. Então a gente já tinha 3, 4 pontos de venda. O que aconteceu foi que a gente começou esse projeto em 2004. Então, quando a gente fala, nossa, foi de uma hora para outra, mas são 80 pontos de venda em 16 anos, né? Então, a gente começou abrindo uma loja por ano, 2, e hoje a gente está numa média de entre 8 e 10. Eu acho que o grande diferencial é... Por ano, mais ou menos. Isso. E o que a gente tenta fazer através das lojas é realmente fazer uma experiência. Eu acho que a pessoa, quando ela entra na loja, a gente tem toda uma apresentação diferente. O consumidor ele pode entrar e querer comprar um polvilho, um sabonete em barra,
mas ele vai vir embalado, a Sim. vendedora vai explicar para ele como é aquele produto. A gente tem um monte de produto que são de produtos exclusivos das lojas, então tem a linha vintage, a linha perfumaria que vem crescendo muito nas lojas. Então é toda uma experiência diferente. E a gente sempre também tem vitrines criativas. Então eu acho que é uma apresentação da marca de uma forma diferente. Então acaba que a ideia é encantar o cliente. E se depois ele virar um consumidor do supermercado, da farmácia, ótimo. A nossa ideia é ter um equilíbrio entre isso, né? Entre a parte do presente e a parte do dia a dia, né? Quando quer aprender um pouco mais sobre a marca e a questão de querer o que a gente precisa para o dia a dia, né? Para a nossa higiene pessoal. Tá. Agora, Cid, você falou que vem crescendo a parte de perfumaria, né? Como é que vocês estão desenvolvendo? Como é que é o desenvolvimento desses perfumes? Como é que vocês estão implementando esse crescimento? Acho que uma das coisas que é muito bacana da gente estar indo para fora é porque a gente acaba vendo também o interesse das pessoas pelo Brasil e a gente também vê quais são os interesses do público brasileiro, que adora uma fragrância fresca, até por conta do nosso clima. Sim, pede, Então, né? exatamente. Então a gente tenta ter um pouco essa dualidade para não fazer uma coisa para fora, para o estrangeiro, e também não uma coisa que seja só para o público brasileiro. A gente quer trazer também algumas tendências de fora. Mas um exemplo bem bacana, recente nosso, a gente lançou em parceria com a Isolda, né, que é uma marca de moda que trabalha muito com estampas de fruta. Um perfume que foi inspirado no caju. E o caju não é um ingrediente muito usado na Comum na perfumaria. perfumaria, é verdade. Até porque, para o estrangeiro, ou para muita gente, As o pessoas caju nem têm é a a referência, né? castanha, não é a fruta. É. Então, a gente, através da linha de perfumes, a gente quer mostrar isso. Mas a gente tem empresas parceiras e a gente tem toda uma equipe de desenvolvimento interna que aplica os perfumes, a gente testa. Eu mesma sou cobaia, eu adoro, é uma das coisas assim que eu gosto muito de fazer. Mas a gente tenta fazer com que todo mundo participe desse desenvolvimento para ver as opiniões diferentes, mas sempre tentando explorar o que historicamente tem a ver com a empresa, mas também coisas novas, como eu mencionei, o caju. Ah, legal. Ô, Cício, outra coisa que você citou agora, essa parceria com a Isolda, e eu vejo que vocês fazem muitas parcerias com muitas lojas, não só para lançamento de produtos, mas em evento. Você acha que nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, essa união também das marcas, né? Seja de diferentes setores ou mesmo da mesma área, é importante nesse momento de recuperação? Eu acho que sem dúvida. A gente tem, como você mencionou, várias parcerias e a gente sempre, através das parcerias, tenta achar parceiros que tenham a ver com a gente. Então, por exemplo, a gente tem uma linha que a gente desenvolveu com a Confeitaria Colombo, que para a marca Granado foi uma das primeiras parcerias. E é uma parceria que tem tudo a ver Tudo a historicamente. ver. É. Elas eram muito próximas, o fundador da marca frequentava a Colombo, então a gente acabou se inspirando no biscoito leque, que tem muito extrato de amêndoa, para fazer a linha da Confeitaria Colombo, que é uma edição limitada, mas que ainda tem alguns produtos na loja. A gente também, em parceria com a Fego, fez uma parceria com a Júlia Gachim. Ela é uma artista que trabalha muito só com artesanato, com produtos naturais. Então, ela só usa madeira, conchas, coisas naturais. Então, a gente, Sim. através dessas parcerias, também tenta ajudar, às vezes, porque muitas vezes as marcas, nem todas, né? Mas são locais, ou às vezes, então a gente consegue contar essa história. Por exemplo, a Julia Gachim agora está na vitrine da loja da França. Então, para ela é muito legal, para a gente também, porque a gente está mostrando um Brasil um pouco diferente. E também marcas que tenham a ver. Então, você mencionou a Eva, uma marca que trabalha muito a favor do feminismo, das mulheres. E nós também acaba que a gente sente uma afinidade, né, com essa causa,
a gente abraça muito pelo fato de a gente ter muitas mulheres no comando da empresa, a gente tem a maioria das nossas gerências são ocupadas por mulheres e não é uma coisa que a gente quis fazer, mas aconteceu naturalmente. As pessoas foram crescendo e ganhando espaço e a gente fica muito feliz por isso, né? Então, eu acho que essa é a ideia das parcerias. Eu acho que agora mais do que nunca isso é importante, porque quando a gente não tem evento, às vezes Sim. as marcas não têm as plataformas para poderem, né, divulgar os seus produtos. Então, sem dúvida, eu acho que agora é uma forma de divulgar e de trabalhar junto. Outra coisa que eu reparei ao longo da pandemia, que vocês começaram a fazer nas redes sociais de vocês também, né, uns quadros mostrando como assar pão, umas coisas diferentes, né? Mas que traduzem um pouco essa essência da marca, né? Você acredita nesse posicionamento digital também como uma ferramenta para você também transformar o seu cliente num leitor ali do que você acredita? Sem dúvida, eu acho que é uma oportunidade, né? Que as marcas hoje a gente tem, né, muitos seguidores, então é uma forma da gente usar a nossa plataforma para mostrar para as pessoas descobrirem essas marcas. Então, acho que isso, número um, é uma coisa que a gente quer ajudar essas empresas, esses pequenos empreendedores e também alguns maiores. Mas eu acho que também é uma forma, acho que só ficar massivamente falando de produto, as pessoas elas não Sim. querem isso, elas estão em casa. E eu acho que parte das mídias sociais é você descobrir coisas Como novas. conversar com seu cliente também, né? E fazer Exatamente. uma troca, né? Então, a gente já teve meditação, a gente teve com a Flávia Carrano uma oficina de flores de papel, que foi muito bacana. Até as minhas filhas adoraram participar. Teve o pão da Ru Baker. Tiveram muitas coisas, não só com parceiros, mas também com marcas novas. E eu acho que isso é uma tendência não só na pandemia, né? Eu acho que é uma coisa também que veio para ficar, né? Tá? E como é que você está enxergando esse momento agora, Cici, pós-pandemia? As lojas estão começando a reabrir, né? Aliás, já reabriram os shoppings do Rio, as lojas de rua também. Como é que vocês estão observando né, o comportamento do cliente, esse reinício nosso que todos nós estamos vivendo? Eu acho que as pessoas ainda têm muita cautela, têm muito medo. Medo no sentido de que a verdade é que ninguém sabe ainda Sim. quando isso tudo vai terminar, né? Então a gente vê que as pessoas querem se sentir seguras. Então, na entrada dos shoppings tem a medição de temperatura, a gente está oferecendo álcool gel para todo mundo, a gente também está com uma promoção onde comprando R$ 100 você ganha um álcool gel. Então tem toda essa preocupação. E a gente vê que assim, o movimento aos poucos ele vem melhorando um pouquinho, mas ele ainda está muito abaixo do que a gente tinha há um ano. Então, acho que por isso essa fase de adaptação, que é muito a venda do WhatsApp, ou a venda, como eu falei, da venda expressa, onde a pessoa compra pelo site, mas entrega pela loja, e o vendedor da loja ele recebe aquela comissão. Porque tem muita gente, às vezes, que é fiel ao Sim. vendedor. E a equipe daquela loja faz questão que eles recebam nesse momento essa, né, que eu acho super bacana. Então, a gente continua apostando em novidades. Por exemplo, a gente está lançando com a Isolda um perfume que era para o Dia das Mães, mas está sendo lançado agora. E para o segundo semestre a gente vai continuar com tudo que a gente tinha planejado. A gente está apostando muito nesse segundo semestre, especialmente acho que a partir de setembro, que é essa coisa do novo normal. As pessoas aos poucos vão se adaptando e né, aos poucos a gente vai ter entretenimento em shopping, não com volume de antes, mas vai ter isso. Vai acabar ajudando também a venda nos finais de semana. Você reparou alguma mudança de comportamento no tipo de produto que sai mais agora e saía mais lá atrás, antes da Sem pandemia? dúvida, a categoria de velas e difusores na linha casa cresceu muito. Acho que as pessoas Porque estão as em pessoas estão muito mais em casa, né? Natural. exatamente, a casa tem que ficar perfumada, ou também para ter aquele momento de bem-estar. A mesma coisa, a gente viu um crescimento muito grande na linha Pink, que é uma linha que é para cuidado de mãos e pés, porque com os consumidores não querendo ir tanto aos salões de beleza, na verdade eles estavam Sim. fechados, e agora, apesar de reabertos, talvez a frequência, né, não esteja tão grande quanto antes.
Então, a gente vê ainda um crescimento bem grande nessa linha de cuidados para mãos e pés e de spa em casa, né? De autocuidado. Entendi. E como é que você observa também essa questão das empresas do Rio? Você acha que a gente tem desafios maiores a enfrentar nesse momento? Ah, eu acho que historicamente as empresas do Rio, como eu falei antes, a gente infelizmente perdeu muitas empresas, então acaba que, por exemplo, na hora de ajudar, a gente quis realmente focar no Rio de Aqui no Janeiro, Rio, sim. porque eu acho que assim, cidades como São Paulo já tem muitas empresas, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas. Mas eu acho que assim, para o nosso setor, a gente. Eu acho que, como eu falei, a gente não teve. A gente tem a sorte de ter sido um produto que era a solução para o problema, né? Então, a gente acredita que vendendo mais, a gente está ajudando mais o Rio, com impostos, com tudo, né? Então, nesse sentido, eu acho que o desafio é o mesmo de sempre, né? Não sei. E sobre tendências, né, para esse mercado, né, o mercado de higiene, beleza? Eu tenho visto muita gente falando, né, que o novo normal vai ser todo mundo mais low profile, né? Como é que vocês estão vendo né, esse futuro próximo aí em termos de tendência de mercado? A gente viu um crescimento muito grande em sabonete líquido, né? O Brasil, historicamente, é um país que usa muito sabonete, mais o sabonete em barra, que é um produto bem mais barato. Lá E a fora não é gente. assim? Não, lá fora, noventa por Olha, cento da venda é é sabonete líquido. líquido. Ah, não sabia. E aí, o que a gente vem vendo é um crescimento muito grande de sabonete líquido, porque historicamente o brasileiro usava o sabonete líquido mais para lavar as mãos, né? Então a gente viu isso acontecer, mas também a gente vê as pessoas usando mais no banho também, porque estão tomando mais banho, às vezes sai na rua e volta para casa já toma um banho para se Sim. higienizar. Então acho que isso é uma tendência que eu acho que é bem grande. Acho que essa linha também de autocuidados, em termos de spa em casa, a gente tem esfoliantes, manteigas corporais. Acho que as pessoas estão tomando um pouco de cuidado, sabe, de autocuidado. Acho que a gente tem um pouquinho mais de tempo em casa, às vezes, não tem tanta aquela correria. E aí a gente vê isso como uma tendência bem forte. E a linha casa, né? Para os próximos anos, inclusive, você acha que isso continua crescendo? Acho que sim, eu acho que também o álcool, a questão antissética, o uso de máscaras, eu acho que eu lembro eu pessoalmente, assim, quando você viaja, você vê muita gente, especialmente da Ásia, viajando com máscara, né? Eu acho que eles têm, como eles tiveram outras pandemias como o SARS, eles têm esse hábito de usar máscara se estão gripados, e eu acho que a tendência é talvez as pessoas entenderem um pouco mais a importância disso, não só por conta da pandemia da agora, do Covid. Oi. Não sei se foi a minha ou a sua, mas a gente estava falando Aí das eu tendências. tava Oi, acho que agora eu. Oi, eu tô te ouvindo. Aí
Você está me ouvindo? Oi, melhorou um pouco a imagem. Não sei se você está me ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Não, tô. Ah, Eu brinco que essa hora é a hora do rush das lives, né? Começa a ser um bando de live, né? Então é a hora que, né, a gente disputa com todo mundo, né? Aí começa a ficar complicada a coisa, né? Agora, Cici, uma coisa que todo mundo me fala com relação a você, desde que você assumiu a empresa deu um salto de modernização, né? Como é que foi esse processo desde que você entrou na empresa até hoje? na verdade, né, eu não assumi a O que que você empresa, eu buscou trabalho na empresa desde trazer para a empresa, 2014. né? Mas eu acho que assim, uma das coisas que eu sempre conto é que desde 94, quando meu pai comprou a empresa, a gente teve mais ou menos umas duas fases, né? Eu acho que a primeira fase foi muito de modernização, então foi onde a gente teve um enorme ênfase em modernizar, em automatizar muita coisa, até para poder. Hoje a gente está abastecendo nossos clientes mas vem essa parte das embalagens, né? Que é o que as pessoas veem na frente, mas tem muito um trabalho também feito por trás de TI, de Sim, de toda a logística, estrutura da de empresa, né? Que às vezes treinamento. as pessoas não veem, Exatamente. né? Isso as pessoas não veem. Então, sim, acho que acabou que a gente consegue hoje mostrar isso através dos produtos, né, de todos os desenvolvimentos, das lojas, material de ponto de venda, mas tem todo um trabalho por trás para a gente poder estar entregando isso com os volumes que a gente vem crescendo. Então, né, eu acabo ficando lisonjeada, entre aspas, por ter esse rótulo, mas ele não sendo justo, né? Porque tem muita gente, inclusive, aqui assistindo a live, Não, tudo bem, mas faz parte. que Ficou até tem também muito. corada, né? Oi? Ficou até corada, né? Agora, Cícia, olha só, já estamos aí há, né, mais de 100 dias de pandemia, né? Olhando para trás, tudo que a gente passou nesse momento, o que você tira como a grande lição presa desse período de pandemia? Eu acho que para a gente foi muito importante o fato da gente não ser uma. A gente acabou tendo, né, algumas coisas que, se a gente olhar, ao longo dos anos, um foco nosso foi a diversificação. Acho que não só em termos de produto, mas também em termos de canal de venda. E essa diversificação ajudou muito a gente a poder poder não estar refém de um canal de venda que de repente não pode, né, funcionar. É Então, aquela bela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? exatamente, exatamente. Acho que isso para a gente foi crucial. E eu acho que, assim, em termos de trabalho do dia a dia, eu acho que também foi muito bacana a questão de união entre as gerências, entre os diretores, para a gente conseguir, com agilidade, pensar em alternativas, pensar em como a gente poderia ajudar, não só internamente mudando processos, né? Seja sanitizando todos os carros que entram na fábrica, medindo temperatura, mandando para casa quem é grupo de risco, aderindo a programas, mas também ajudando para que as pessoas ainda mantenham a base salarial, né? Que eu acho que é o que todo mundo depende. E eu acho que essa união é uma coisa que eu acho que foi muito importante, muito bacana. Foi uma experiência, sim, estressante para todo mundo, mas eu acho que é uma coisa que, olhando para frente, sem dúvida, eu acho que a gente só tem a ganhar com essa união. Eu tenho um pouco essa impressão também, né? Das pessoas com quem eu tenho conversado, acho que foi um período tão difícil para todo mundo, né? Que todo mundo teve que se unir para poder andar junto, né? E se adaptar e dar a mão um para o outro,
né? Porque cada funcionário tem a sua, né, o seu problema pessoal, etc. E nesse momento virou um problema de todo mundo, né? Virou um problema Exatamente. conjunto, né? Essa questão do home office, de estar no trabalho, e as pessoas, às vezes, alguns vão para o trabalho de ônibus, outros de trem, outros de carro, então, outros têm filhos, outros não. Então, é Sim, realmente entender a rotina de cada um e adaptação, né? Eu acho que essa adaptação, essa flexibilidade, né? Eu acho que uma pergunta que fazem muito é, e aí, vocês vão aderir ao home office para sempre? E eu acho que, assim, home office para sempre, acho que não, mas com certeza a flexibilidade de entender um pouco mais e a importância do dia a dia das pessoas estarem mais próximas das famílias, sem dúvida, né? Acho que isso também, de um certo lado, olhando o positivo disso tudo, acho que todo mundo tem a ganhar, né? eu tenho a impressão também que o home office, ele, né, ele caiu um pouco aquele mito que existia, né? Tinha muita empresa Sim. ainda que, né, achava ruim ter home office, achava ruim as pessoas ficarem em casa. E quando foi colocado na prática, também viu que a roda andava, né? Tava tudo girando normalmente, né? Então, A talvez isso única também coisa tenha que sido um talvez eu ganho, né? adicionaria a isso é que eu acho que o home office, sim, eu acho que caiu muito esse estigma de que quem faz home office, na verdade, não está fazendo home office, que é a maior mentira. Mas eu acho que o fato da gente estar durante essa pandemia, eu acho que ajudou também as pessoas a fazerem o home office, né? Porque, assim, Sim, a seriedade da sim. coisa, a importância de querer ainda manter o emprego e a empresa ainda né, funcionar para garantir, né, a renda, eu acho que isso também ajudou a policiar as pessoas para que elas também fossem responsáveis, né? Sim. Cici, antes da gente terminar, assim, eu costumo terminar as entrevistas aqui sempre perguntando sobre o nosso futuro, né? Tem muita gente que olha o futuro de uma maneira um pouco mais pessimista, outros enxergam, né, de maneira mais otimista. Mas eu queria que você dissesse assim para a gente de uma forma utópica mesmo, né? Como é que você acha que podem ser as coisas daqui para frente? Como você gostaria de ver as coisas daqui para frente? Eu acho que a gente sempre é positivo, né? Eu acho que tem que ser otimista, né? Ainda mais quando a gente está falando de uma empresa de 150 anos. A gente já passou por muitas pandemias, guerras, então eu acho que se a gente olha o copo cheio, a gente sempre acaba vendo coisas positivas e através dessas coisas positivas, né? Eu acho que tem depois dessa onda, né? E eu acho que o importante é realmente se preparar. A gente continua acreditando muito se a gente quer continuar essa celebração, seja através do online, ou seja através também do físico. Eu acho que tem a experiência para todo mundo, mas a gente quer continuar próximo do cliente. Eu acho que nessas horas nós somos uma marca tradicional, carioca, orgulho de ser carioca. E a gente quer contar essa história não só para o carioca, mas também para o Brasil e para o mundo nas nossas lojas. Então, eu acho que agora é a hora da gente se preparar. Eu digo que sempre também na crise é uma hora de olhar para dentro e ver o que eu estava fazendo certo, o que eu estava fazendo de errado, para que a gente possa também focar um pouco mais na estratégia e alinhar todo mundo para que quando isso acabar, todo mundo esteja com as ferramentas, né? É engraçado que a pandemia começou, a gente, na sexta-feira, antes da gente fechar todas as lojas, a gente estava terminando a nossa convenção de vendas das lojas, do varejo. Na Pro- semana anterior, a gente tinha feito a da área comercial. E assim, todo mundo estava com gás e a gente espera que terminando essa pandemia esse gás volte total. Então eu acho que é isso. Pode ser utópico e não, mas eu acho que não. Eu acho que é isso. É Sim. acreditando e fazendo de pouco em pouco. Então acho que acho que é isso.
Sim, te agradeço imensamente esse tempinho que você dedicou aqui pra gente. Enfim, e ainda trazendo uma mensagem de otimismo, que é o que a gente mais está precisando nesse momento, né? Fico muito feliz de ter batido esse papo, principalmente com você, por ser uma empresa carioca, por ser uma empresa que ter nascido aqui e ser um dos. Isso é uma das coisas, né, que a gente pode se orgulhar na cidade, né? De ver essa história, 150 anos de história, né? É muito legal ter isso, né? Estar aqui na Veja Rio e estar falando com uma empresa, né, que representa essa alma carioca, né, de todas as... Uma marca centenária. A gente vê que, infelizmente, nem tantas empresas conseguem alcançar esse marco, mas se a gente puder inspirar outros a fazerem ao mesmo. Obrigada, Fernanda. Um beijo grande. Beijo. Eu não sei se travou, não sei se você ouviu minha mensagem. Beijo. Mas ouvi. Ah, voltou? É porque eu não sei se você ouviu a minha mensagem de despedida. Ouvi o finalzinho. Sim. Ah, então tá bom. Não, era só para agradecer também e que se a gente possa servir de inspiração como uma marca carioca, a gente fica muito feliz. Tá ótimo. Te agradeço imensamente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um beijo. Tá? Um beijo grande. Obrigada. Tchau, tchau. E obrigada a todo mundo aqui que está assistindo, mandando beijo.